Oi, oi, oi. Bom, vou falar hoje, fazer uma resenha do livro Um Mundo Novo, Despertar de uma Nova Consciência, Eckhart Tolle. Esse livro veio para mim de uma forma muito espontânea, diferente dos outros livros que eu costumo ler. Geralmente eu leio por uma indicação, né? Esse livro veio por acaso, nada é por acaso, né? Veio por acaso e apareceu como opção de leitura, de compra lá para mim no Amazon. E aí eu vi o comentário das pessoas e começaram a dizer que era um livro complicado, difícil, então eu comprei. Eu fui relutante para comprar e acabei comprando por acaso, porque faltavam R$ 30 para chegar em R$ 100 para via o frete grátis e eu acabei comprando. E foi assim que eu tive acesso a esse livro aqui. Esse livro, ele Eckhart Tolle, como talvez vocês já saibam, ele despertou, ele não vive mais pelo ego, ele vive pelo Espírito Santo, né? Ele não chama Espírito Santo, ele reconhece as diversas nomenclaturas que existem para esse ser, para essa consciência que permeia tudo, mas ele chama de os budistas, os hinduístas chamam de despertar, Jesus Cristo chamava de salvação, ele chama de uma nova consciência. Então, ele não fala mais pelo ego, ele fala através dessa consciência, né, que permeia tudo. Quando você deixa ser conduzido por essa inteligência maior, essa inteligência guia a sua vida nos pequenos, no dia a dia, né? O que impede essa consciência de nos guiar somos nós mesmos, porque a gente vive no ego. O ego é ele limita muito o despertar dessa consciência. Então, já no início do livro ele fala que estar consciente das coisas que se faz é o primeiro ato, é o primeiro passo para se libertar do ego. É como você lutar contra a escuridão, brigar com a escuridão, tentar entender a escuridão, fazer psicanálise por causa da tua escuridão, quando na verdade você tem que acender a luz. É só isso. Então, conviver com o ego é estar consciente da existência dele. Quando você está consciente, tudo aquilo que você faz, você vai analisar pela luz da consciência. E isso não te domina mais. Livro forte, muito forte. Quando eu acessei o livro, eu lembro que eu falei, não quero ir no banheiro, não quero comer, não quero fazer nada, só quero ficar conectada a esse livro. É muito forte mesmo. E aí eu fiquei buscando, né, justificativas, porque o ego busca, né? Lógico, eu tenho um ego incrivelmente enorme. E aí eu fiquei buscando por que eu estava tão conectada a esse livro. E aí eu fui buscar nas reflexões da arte, né? Porque dizem que a arte é a capacidade de identificar a alma das coisas. Então, por isso que Van Gogh, por exemplo, ele pinta uma cadeira e ele vê uma alma ali que vira milhões de dólares o quadro dele. E para mim, se eu analisar com a minha visão limitada, é só uma cadeira, entende? Daí eu falei, deve ser isso, que esse livro desperta algo assim, tentando uma justificativa, né? Aí um dia trabalhando eu lembrei de uma das primeiras páginas que ele explica o que acontece no processo de leitura desse livro e eu não dei importância, eu com meu ego passamos batido. E aí depois eu voltei na página 13. Deixa eu voltar na página 13 para você que ainda não leu o livro para saber onde você está entrando. Ele fala assim: mais importante ainda, este livro é em si um instrumento de transformação que resultou dessa consciência emergente. Como eu falei, Eckhart Tolle, ele não vive mais pelo ego, ele vive pela voz do todo, do Espírito Santo, né? Da divindade, do fluxo, né? Então, o que tem aqui é uma consciência, não é um ser humano falando, é uma consciência. E ele diz que as ideias e os conceitos que esse livro apresenta, ainda que relevantes, são secundárias. O que significa? Significa que é como você ter um mapa de um lugar.
O mapa é o símbolo, ele te dá sinais de como chegar no lugar. Mas você não vai se pegar o mapa e falar, meu Deus, esse mapa é tudo na minha vida, eu vou viver com esse mapa. Não, a tua finalidade é chegar nesse lugar. Por isso que ele fala, as ideias e conceitos que estão contidas nesse livro, por mais que sejam relevantes, são secundárias. Eles nada mais são do que pontos de referência em direção ao despertar. À medida que você for avançando na leitura, uma mudança se estabelecerá no seu ser. E aí eu parei de buscar explicações racionais para aquilo que a gente experimenta quando lê esse livro. É realmente uma consciência superior e você acaba querendo buscar explicações. E aí eu parei de buscar explicações e aí eu falei, né, humildemente, vamos entender o que está aqui. Aqui ele vai falar sobre ego, ele fala muito sobre Jesus, porque por mais que a pessoa não acredite em Deus, ele não fala do cristianismo diretamente. Ele fala também do budismo, ele traz histórias budistas e histórias da filosofia oriental para ilustrar as ideias dele. Mas, então, assim, por mais que a pessoa não acredite em Deus, a gente não tem como negar, as pessoas que não acreditam em Deus não tem como negar a magnitude, não tem como ser indiferente a Jesus Cristo. Ele fala muito de Jesus Cristo, ele usa muitas palavras que Jesus Cristo usou na Bíblia. Ele fala também sobre metafísica. É um livro muito completo, é um livro completo. Ele fala o que é o ser humano, ele fala o que é a nossa vida aqui na Terra, o que vai ser no futuro, o que foi no passado. Ele explica também que como o ser humano foi formado de forma metafísica. Então a pessoa que compra esse livro, que começa a ler esse livro buscando o mesmo tipo de informação do Poder do Agora, é a mesma informação, mas de forma muito mais enraizada. Ele não tem medo de entrar em assuntos metafísica, talvez ele não fale em metafísica, mas ele fala nessa massa quântica que permeia tudo e todos. Interessante que ele fala aqui, na própria física é explicado que nós humanos vemos o mundo como matéria, eu como matéria sólida. No entanto, a própria física assegura que existe um espaço entre mim que eu não consigo perceber. E esse espaço, ele é permeado por essa massa quântica. E ele fala que as pessoas chamam de Deus, né? Deus é isso, ele está em todos os lugares, ele está mesmo. E quando você quer coordenar o mundo por meio dessa matéria, você não deixa agir esse divino que permeia o teu corpo, que permeia o teu corpo e permeia tudo. Uma explicação que ele falou que eu achei incrível e eu me questionava, era assim, se esse mundo foi criado pelo homem, por que a natureza é algo que nos remete a algo além? A professora Lucilena Galvão também fala, quando você vê uma flor e você sente um saudosismo, é saudade de casa. Eu falei, como? Mas se Deus não criou a flor? E aí ele explica aqui no livro por que a natureza nos traz esse saudosismo, essa presença. Porque a flor, ela é o que ela veio para ser. Então, você não vê uma rosa querendo ser um girassol. A rosa, ela faz o papel de rosa. Ela se entrega àquilo que ela foi feita para ser, entende? Ela não quer ser outra coisa. E toda pessoa que deixa o divino agir nela, o divino age nessa pessoa e você vê beleza. Você vê algo a mais, porque o divino corre ali. A natureza, ela não tem a consciência que nós temos. Nós temos consciência da beleza daquilo ali. A natureza simplesmente é o que ela é. Ela ainda não tem essa consciência, o nosso grau de consciência. Tudo tem consciência, mas a natureza em si ainda não tem a consciência que nós temos. Então, como ela ainda não tem essa natureza, o leão não quer ser um leopardo, ele é leão e ele não quer ser outra coisa. Então, ele se deixa conduzir por essa massa quântica, ele se deixa guiar por Deus. Por isso que a gente vê beleza na natureza, porque ela é o que ela é. E quando existem pessoas que têm essa capacidade, né? A professora Lucilena Galvão, eu diria que é uma delas. Ela é o que ela é e a gente enxerga o divino nessas pessoas, a gente enxerga algo a mais
que é algo divino. Os artistas têm essa capacidade, as crianças têm essa capacidade, enfim. Eu vou trazer alguns dos assuntos que esse livro aborda. É um livro. Tem gente que falou que é complicado de ler, é porque ele é muito cheio de informação. Ele fala de coisas assim. Se você está pronto, né? Aqueles que têm ouvidos para ouvir que ouçam. Na verdade, quando eu falo em processo de autoconhecimento, não significa que você leu muitos livros ou que você segue muitos gurus. Não é isso. Porque o Eckhart Tolle, quando ele despertou, ele não estava fazendo nada disso. Ele não estava nem buscando o autoconhecimento. Ele despertou no processo dele de questionar os pensamentos dele. Aí que está o processo do autoconhecimento. É você questionar a realidade. É você questionar a vida que você leva e o modo como você vive. Ele explicou nos 2 livros como é que foi o processo de despertar dele. Tanto lá nos 2 que eu li, de O Poder do Agora e também nesse aqui. Ele fala que tinha uma mente, a mente dele falava com ele e falava, meu Deus, eu não aguento mais ouvir, eu não consigo mais conviver com essa mente, essa voz na minha cabeça. Então, ele se questionou e a partir dali que houve o processo de transformação dele, que foi instantâneo. E pode ser instantâneo mesmo, o processo de despertar. O tempo é uma criação nossa. Tem uma frase aqui que ele fala do tempo. Já estou me estendendo, vamos lá. Que é assim, você se preocupa tanto com o tempo, sendo que a eternidade é o seu destino. É verdade, a gente se preocupa tanto com o tempo. O que eu vou fazer? Eu tenho tanto tempo para isso. Você está desperdiçando o tempo que você tem aqui. Porque nós estamos aqui manifestado em matéria, esse mundo manifestado, com um propósito. Só que o propósito não é nosso. Então é como a gente entrar para jogar e a gente fica dando volta dentro da quadra e o juiz está lá olhando para você falando, até quando que você vai ficar dando volta aí? Você vai jogar o meu jogo ou você não vai? Ou seja, existe uma regra geral e a gente não sabe qual é, mas a gente chega aqui e tenta jogar nas nossas regras. Ou seja, enquanto você... Ou aquela criança birrenta que pega a bola e fica segurando, e aí todo mundo esperando ela. Então tá, você vai parar o jogo e vai ficar aí, ou vamos jogar. Aí quando você resolve jogar, para de se fazer de vítima e deixa a coisa acontecer, o jogo começa aí. É como nós aqui na Terra, a gente está brincando de segurar a bola e se fazer de vítima e a gente não deixa a bola correr, a gente não deixa o jogo acontecer. E existe um jogo maior, existem regras, existe uma finalidade que você não sabe, que eu não sei, ninguém sabe, mas a gente tem que respeitar, afinal de contas, o jogo é dele. Tá, deixa eu falar dos assuntos que tratam esse livro. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar. Tem milhares, né? Então, esse livro ele vai falar da beleza, que o ser humano é o primeiro que é capaz de analisar a beleza, porque ele tem consciência. E essa consciência pode ser usada a nosso favor. Inclusive, ele fala que um dos processos do despertar é ter o ego. O ego faz parte do processo de despertar. Porque quando o ego é observado, ele não te domina mais, você domina o ego. Ele dá técnicas aqui, várias técnicas para dominar o ego, várias técnicas para viver o agora, técnicas de respiração, técnicas também de como lidar com as questões de confrontos que a gente tem no dia a dia, como agir nessa situação. E aí essas técnicas vão ajudar a gente a ter uma consciência que domina essa matéria. A gente vai usar a mente como ela deve ser usada e não deixar a mente nos usar. Tem 3 assuntos aqui que ele fala que é importantíssimo, que é a aceitação. É inegável, você tem que aceitar. Aceitar é o que o Curso Milagres chama do perdão, né? As coisas que aconteceram. Enquanto você não está consciente de que isso aconteceu e pronto, você não consegue dar um passo à frente. A psicologia fala isso também, né? A pessoa gera uma ansiedade porque ela está lutando contra algo que não tem como desfazer. Aconteceu. Pode gerar até transtornos, pode gerar, enfim, sofrimento. Por quê? É incrível que você nunca vê alguém que tenha sofrido, que tenha um trauma de algo feliz, né? Não, eu não consigo viver outra situação, eu só fico aqui na felicidade. As coisas acontecem, não, eu fico aqui na felicidade, guardando aquele momento. Não, a pessoa só sofre por um trauma. Por quê? Porque ela não aceita.
Enquanto não aceita, a gente não consegue evoluir, a gente não consegue dar um passo. Ela fica vivendo aquele sofrimento de novo, de novo, de novo, porque ela fica falando, não, eu não devia ter passado por isso, eu não mereço ter passado por isso. Ele conta também relatos de como ele é um terapeuta, tem muitas histórias, ele conta algumas das histórias aqui. Maravilhoso. Ele fala do corpo de dor. O corpo de dor é um corpo, é uma memória que o nosso corpo guarda de um sofrimento e ele continua em nós até que a gente se dê conta dele, até que a gente tenha consciência dele e não deixe ele nos dominar. O corpo de dor seria o que os espíritas chamariam de um espírito, entende? Em você. Então, quando o teu corpo de dor encontra um corpo de dor de uma outra pessoa, acontece um acidente. Por quê? Porque existe um atrito ali, entende? Pronto para acontecer. O livro de Mirdade fala sobre isso também, né? Que a flecha encontrou o que estava esperando pela flecha. Nós atraímos a realidade. Então ele fala também sobre essa poder da atração, dessa forma de nós criamos a nossa realidade, o magnetismo que existe. É um livro muito completo mesmo. Fala da beleza, fala da natureza, fala da consciência emergente, que eu falei da consciência. Estamos passando por essa fase, por isso que o mundo está passando por essa mudança. Ou você evolui ou você evolui, né? Não tem como voltar atrás. Se você não despertar para essa consciência, possivelmente você não vai estar aqui para contar história, porque a tendência é a vontade de Deus continua, o tal continua, o fluxo continua, você tem que acompanhar, você tem que despertar. Fala da aceitação, fala da não identificação com as formas, fala até sobre pais e filhos, gente, qual o modo ideal, o relacionamento ideal que existe. Porque no relacionamento pai e filho existe muito pai, né, na visão dos pais se achando superiores e os filhos não. Na verdade, um aprende com o outro, e quando você é pai e tem uma visão egóica, é muito, muito prejudicial para você, que gera um apego, prejudicial para aquela criança. Ele fala sobre isso também. Fala sobre amor, como o amor aqui na sociedade, ele tá muito... tanto a palavra amor quanto a palavra Deus está muito hostilizada, né? Na verdade, ele fala que amor é nos vermos nos outros. Isso é amor. Papéis que interpretamos na sociedade, gente. Bom, vou finalizar falando disso, que senão eu vou ficar falando o dia inteiro desse livro maravilhoso. Eu ia ler alguns textinhos, talvez eu leia, mas eu quero finalizar com essa informação de que o ego, a gente vive muito pelo ego e a gente vive uma personagem na sociedade. E essa personagem, a gente acaba sendo muito manipulado pelo que ela pode nos proporcionar. Então, os elogios, a gente quando ouve um elogio, a gente se sente envaidecido, se sente superior, né? E o problema é que algumas pessoas acabam desenvolvendo uma necessidade disso, uma carência. E essa necessidade pode gerar, na psicologia fala disso também, pode gerar até uma situação crônica, porque a pessoa, quando ela não tem mais elogio, às vezes ela pode criar uma situação negativa, que é de trazer a atenção para algo negativo. Tem crianças que fazem isso. Quando ela não consegue a atenção dos pais, ela acaba riscando a parede, quebrando o celular, para chamar a tua atenção, ainda que seja de forma negativa. E um adulto que permanece com esse tipo de atitude, ele vai começar a chamar a atenção para eles até por coisas assim absurdas. Então a gente vê na sociedade pessoas que cometem crimes assim... Enfim, por quê? Porque querem chamar a atenção para si, ou mesmo relacionamentos que a gente tem no dia a dia, a gente vê pessoas que acabam tendo atitudes que não condizem com a pessoa que a gente achou que ela fosse, porque ela quer chamar a atenção para ela. Então isso é fruto de uma sociedade que está doente por atenção do modo errado. Então a gente quer... Até ele fez uma lista aqui de coisas do ego. Nossa, eu acho que 100% delas eu me identifiquei. Me dá uma vergonha. Porque, sabe, às vezes se expor nas redes sociais, essas questões bobas, quando você vê a partir dessa consciência, você começa a rever, entende? As suas atitudes. Por isso que é tão importante você ter essa consciência. Você não vai mudar do dia para a noite, mas essa consciência vai começar a agir em você de modo a você ser
mais focado a finalidade certa. Ele fala uma palavra da Bíblia que é um novo céu e uma nova terra. Ele fala muito sobre isso. Quando a finalidade inicial devia ser essa consciência, não as coisas materiais. Primeiro, buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas são dadas por acréscimo. Então, essa consciência é um novo céu. Quando esse novo céu chegar, uma nova terra se fará. Afinal de contas, um depende do outro. A realidade que você vive hoje, a física quântica fala, o poder da atração fala, a realidade que você vive hoje é fruto da sua mente. Então, assim, mude a consciência e você vai mudar o mundo nas pequenas atitudes. 20 minutos já, gente. Deixa eu parar o vídeo. Deixa eu falar só algo que eu tenho feito pra lidar com o meu ego. Porque, assim, é muito fácil ser manipulado pelo ego, ainda mais numa sociedade que vive tanto da imagem, que vive tanto da... como é que se fala? Comparação, né? É muito fácil ser conduzido pelo ego. Muito fácil se perder nessas coisas. Então, assim, toda vez que eu recebo um elogio e eu vejo que o meu ego já tá inflando, eu volto pra mim e falo assim, aquela frase que eu vi numa série: You are not unique, you are just broken. Que é, você não é única, você não é especial, você está quebrada. Essa frase me traz pro agora, assim, baixa a minha bola de uma forma que tem me ajudado muito. Então, você não é única, você está quebrada no sentido, nós somos todos um, nós somos um vaso, já falei esse exemplo, que está quebrado. Então, quando você se vê separado dos outros, você não é único e nem diferente deles, você está quebrado. Isso me traz uma sensação de volta para a terra, entende? Esteja consciente. É nessas pequenas atitudes que a gente vai mudando a nova consciência no mundo. Ele fala disso também, que vai acontecer o despertar algumas pessoas, principalmente pessoas introspectivas. Ele fala disso já no final. Meu Deus, que livro! Que as pessoas geralmente são pessoas mais introspectivas. Por isso que Jesus fala: os mansos herdarão a terra. São pessoas que colocam o ego pequeno. Quanto menor o teu ego, mais espaço Deus pode agir, mais espaço quântico sobra para o todo agir. Então, assim, quando tem muito ego, é igual aquela frase, eu vou terminar com essa frase, gente, senão eu fico o dia inteiro falando, que fala assim, não é frase, mas história, para acabar, vou acabar agora. O discípulo chegou pro mestre e falou: mestre, eu preciso falar que eu tenho lido muitos livros de autoajuda, não é bem isso, mas estou adaptando para a nossa realidade. Estou lendo muitos livros, estou lendo sobre metafísica, sobre física quântica, sobre isso, sobre aquilo. Aí o mestre começa a encher a xícara de chá. Mestre, começa ele todo empolgado, porque eu estou lendo isso, estou lendo aquilo, estou seguindo tal guru, estou fazendo isso. Mestre, tá derrubando tua xícara dele. É verdade, não cabe mais nada aqui dentro. Significando que ele foi ali para aprender, só que não tinha mais espaço dentro dele. Então não tem como caber nada. A gente precisa esvaziar. Eu já falei dessa teoria. Um vaso só tem a finalidade quando ele está vazio. Quando ele está cheio, não serve para nada. Então, assim, vamos esvaziar o ego, porque aí a consciência entra e a consciência divina que permeia tudo vai nos conduzir para esse novo despertar, esse novo mundo. E a gente está, como diz a Marcela, o tempo urge, a gente tá perdendo tempo, tá bom? Tomara que vocês tenham gostado, o livro é sensacional, tá bom? Não vai com a expectativa de que é como o Poder do Agora, porque o Poder do Agora é mais uma manual de instrução mesmo, mais simples, esse aqui é mais profundo, mas assim, vale a pena. Tira, sei lá, 3 meses da sua vida para ler esse livro que vai valer a pena. Tá bom? Beijinhos, tchau!